dia, pessoal. Hoje é terça-feira, dia 6 de maio, a gente está começando um XP Rural, que fazia tempo que a gente não trazia aí um convidado especial hoje aqui, Fernando Rodrigues. Bom dia, Fala aí, Rodrigues. pessoal. Bom dia, Marta. Anderson. Bom dia, Anderson. Bom dia, Rodrigues. Tão pessoal. sumido, né? Fazia um mês que não dava as caras por aqui. Depois de um mês aí, não estava de férias, estava trabalhando, mas retornei aqui para as telas. O pessoal que estava aclamando a minha presença, acabei voltando um pouquinho. Pois é, atendendo aos pedidos aí, o Rodrigues está de volta e hoje a gente vai comentar sobre evolução de plantio de grãos nos Estados Unidos, sobre o mercado de boi, né? A tão falada vaca louca que no fim não deu nada de loucura no mercado. E muito pouco a gente vai comentar sobre o mercado de café, já que eu venho falando todos os dias ao longo do dia que a gente não tem nenhuma novidade. Então vamos entrar aí no que interessa, né? Evolução de plantio saiu ontem, está saindo toda segunda-feira, né? Exato. Como daqui para frente, toda segunda-feira vai ter umas novidades, dados novos no mercado aí. Ontem, de novo, o milho está sendo plantado lá fora, a soja começou a ser plantada agora. E ontem o crop veio e trouxe um avanço aí de novo no plantio do milho, né? Saiu de 19% para 29%. O mercado até precificava que fosse avançar um pouco mais, passar dos 30% ali, só que acredito que a boa parte da alta de Chicago ontem já foi em vista de que o mercado viu que talvez os números não viessem tão avançados. Não. Então o mercado de milho deve ganhar um suporte em cima desses números ainda. É um avanço. Poderia ter dado mais? Poderia, mas 29% é um avanço significativo. A gente tem mais 2 semanas aí para completar 50%, vai dar tempo, eles plantam muito rápido. Tranquilo. E por enquanto o clima lá já está meio favorável ainda, está favorável para plantio. Então não vamos ter, acho que não tem problema com relação ao milho lá fora. O que vai pensar depois é fatores climáticos, condições de lavouras, isso aí que vai mudar o rumo posteriormente no mercado. A soja, ontem começou o plantio também, ela está um ritmo um pouco mais lento do que em relação à média dos últimos anos, mas ela está começando a plantar e ela também tem 2 meses para frente aí praticamente, então tem muito espaço ainda para acontecer. Tem muito espaço, então acho que climático assim, a gente não tem ninguém vendo nada nas próximas semanas que poderiam prejudicar. Só que o mercado deve ganhar um pouco de suporte, porque as condições do clima do trigo de inverno vieram um pouco piores, então o trigo está dando um suporte no preço do milho ali. Apesar que um 7,30 no preço do trigo é um puta preço, né? Desculpa lá, mas é um preço muito bom em relação aos níveis atuais de estoque e demanda. Mas a gente mandou pro pessoal hoje, né? A média dos últimos 4 anos do milho é 42%, né? Então, mas aí a gente tem que levar em consideração a média de anos que não tinha uma safra desse tamanho, né, Rodrigo? Você ainda entra nesse nível. Esse mérito. Então, só para explicar pro pessoal, porque assim, quando o cara olha... foi de 19 para 29 e a média era 42, o cara fala, pô, tá distante ainda, sim. né? Antigamente era muito mais rápido o plantio, a safra era um pouco menor. Veio aumentando a safra e isso deu esse... Planta-se mais em menos período de tempo, né? Então, por isso essa média é sempre um pouco maior. Mas tá andando, o mercado tá vendo que tá plantando e acredito que vai ter um suporte no preço do milho ainda, porque mal ainda tem todo um fatores climáticos para vir para frente, o mercado não vai largar a mão ainda de $5 agora, mas na quinta-feira passada já deu um susto no mercado, deu uma realizada, acho que influenciou muito no mercado interno aqui também, que o mercado interno, falando já um pouco do nosso mercado de milho aqui, ele vem de um cenário meio pessimista, a indústria meio que abastecida, tirando o pé das compras, o produtor querendo vender, mas também não querendo entregar a qualquer preço, mas percebe que o mercado está fraco. Lá fora, Chicago sobe, o dólar sobe e aqui não entra aquele volume de comprador. Então, por enquanto, acho que o cenário aqui ainda vai se sentir um pouco pressionado ainda. A nossa safrinha está andando, a evolução dela está indo muito bem. O que a gente tem visto lá de milho está excelentes condições. Que vai de novo perdurar, que vai manter, que vai ditar o mercado agora, de novo, vai ser esse clima aí. Já estão comentando que o plano de clima é um pouco seco no MT, ainda é um pouco cedo para falar nisso aí, mas vai gerar. E tem um período de geadas também, que agora de maio para frente, meados de maio, já começa o período de esfriar um pouco mais, principalmente no sul, né? Então essa geada aí pode ditar um pouco o ritmo dos preços aí, principalmente no preço do milho em setembro. Quem tem milho maio, esquece que agora é só indicador, é só preço de Campinas, a indústria está abastecida, o preço vai ficar nesse nível de preço aí. Não vai mudar muito, Não tem, acho que aí ele poderia até chutar o número aí, talvez vir perto desses 30, onde está precificado o BMF, o indicador ele caiu um pouco, 1 centavo ontem, manteve um dia de pouquíssimos negócios, você percebe que o produtor ele está segurando quanto pode ainda para vender esse milho aí, só que a indústria vem falando, ditando que está com o estoque tranquilo e está bem fora do mercado. Compradores grandes aí sem vontade nenhuma de comprar. Comprou muito milho de fora do estado que deu essa abastecida desse período de tempo agora. Eu vi que ontem também que deu uma bela de uma segurada no milho, que deu uma boa
puxada também no boi foi o dólar, né? O dólar deu uma repicada boa, 1% aí. Uma coisa que eu ia comentar até em função do maio e setembro, porque vai acabar o maio agora, a liquidez vai migrar toda para setembro, a gente não tem um vencimento intermediário, que é o julho, para dar liquidez suficiente para o mercado. Sim. A gente vai acabar ficando muito mesmo no que você falou, é somente clima e mercado externo, porque a gente fica sem base do físico, por enquanto, nesse momento, a gente fica lastreado somente em mercado futuro internacional, Chicago, ou clima. Aí a gente chega e acaba verificando o mapa climático com um mês de seca para o Mato Grosso agora próximo, como você comentou, geada, e aí a gente acaba tendo que só olhar. Esses preços de 29 não são preços ruins para quem quiser apostar numa compra, porque tem todos esses fatores ainda que estão indefinidos que pode vir pela frente. Então o mercado vai continuar volátil ali, voltar acima de 30, isso a qualquer momento vai acontecer isso aí, seja num repique qualquer. Então, acho que 29 seria um preço até razoável para uma compra. Mas pegou bem o suporte ali também, Isso, né? Eu estava esperando que ele fosse chegar em 28,80, tinha até aberto uma venda na região de 29,30, 29,15. Ele segurou ali no 0 a 0 ontem. O que a gente deu para perceber também é que o número de exportações saíram ontem também foram bem significativos para o milho. Então, mostra que tem uma demanda no mercado internacional, principalmente para o milho norte-americano, né? Isso deu suporte lá também. O que vai fazer milho aqui cair é Chicago começar a ceder e de repente a safrinha aqui vem muito boa, não tiver problema nenhum com o clima e tudo isso. O mercado interno por si só não sustenta esse preço, entendeu? A safrinha ela vem bonita, uma outra safrinha teve uma pequena perda de diminuição diária, mas a gente vinha de estoques aí, então a gente tem uma safrinha muito grande ainda. Então pode dar uma segurada no... Também não subiu o preço agora é isso, a não ser que tenha fatores climáticos no meio. Como você disse, então, olhando assim, uma análise meio básica, assim, seria o seguinte: por enquanto a gente não tem lastro no físico e começa a olhar o avanço de plantio norte-americano e ao mesmo tempo a gente sofre com algumas pressões climáticas, esse mercado pode oscilar para cima, então seria uma aposta no mercado para cima no curto prazo, mas a partir do momento que o avanço do plantio norte-americano se mostra a cara, né? E a gente também tem uma visão mais clara do que está acontecendo com o milho safrinha, que o mercado pode realizar mais. Então, acho que eu aposto nesse 29 por quê? Porque a gente começa a olhar agora o preço de Porto que está saindo, né? Então, a gente viu praticamente sair julho 74 acima. Então, esse preço... O BMF está até acima um pouco disso, mas você percebe que não é muito volume. O cara não consegue comprar 10 mil toneladas, já some um pouco essa oferta, entendeu? Então, o produtor também não está vendendo. Ele está vendendo a soja deu uma andada na semana passada, começaram a pagar preço acima de $70, R$70 no Porto. Isso deu um suporte no mercado. Lá fora, com a alta lá de fora também fez o mercado aqui ficar mais dinâmico, saiu um pouco do negócio. Aí na quinta-feira teve aqui a realização, já travou de novo as ofertas. Então a própria trade já percebe que o produtor abaixo de 70 é muito difícil comprar soja no Porto. Não tá desesperado. Exato. Não tá desesperado. Então isso está dando suporte, o produtor vai vender a soja e vai segurar esse milho um pouco ainda mais. Ou seja, setembro vai dar muita oportunidade aí de trade. Vai. Que a gente está vendo que vai rolar volatilidade, porque a gente vai ver motivo para subir, motivo para cair meio que junto. Exato. O que a gente chama atenção é que esse nível de negociação está muito baixo ainda, o produtor ninguém está vendendo milho, está segurando esse milho. O que pode acontecer é chegar em julho, todo mundo quiser vender, já sabendo como é que vai estar a safrinha. Se a safrinha vier uma safrinha muito boa, vai ter aquela enchente de milho no mercado que pode pressionar o mercado sim. Se tivermos algum problemas aqui ou lá fora, suporte no mercado interno e poderemos ver preços até subir novamente. Anderson, você ainda tem um viés positivo para o milho setembro? Que a gente tem a trava, né, que a gente abriu lá no começo do ano. Exato. Então, essa trava, ela está dentro do dinheiro, quem está nela ainda está no resultado. Digamos que isso aí é uma aposta de qualquer momento que tivermos algum problema, fatores climáticos vir, poderia estressar esse milho andar um pouco mais sim. A gente já viu no vencimento março, o milho bateu R$34, entendeu? Um mês onde teria uma boa... Temos safra de verão entrando, teria uma boa oferta no mercado, entendeu? E não teria nem nada de exportação. Se o segundo semestre a exportação vir, tivemos algum problema lá fora e tivemos problema climático, esse milho pode realmente passar disso aí, com certeza. Interessante isso, porque assim, a gente sempre apostou nessa trava de alta em função do dólar, em função do milho safrinha, em função de quebra via climático. E a gente olha hoje o Itaú, que é um órgão respeitado em relação ao dólar, ele rebaixou 10 cents a posição dele do dólar para o final do ano, estava 2,55 e veio para 2,45. Mas também, 2,45 é um dólar
que ajuda o Brasil a ser exportador. Sim, Não é um dólar que deprecia nossa exportação, Uhum. que derruba nossas exportações. Então a gente continua com esse viés de que o dólar vai ajudar tanto o mercado de boi como o mercado de milho nas exportações. E aí é o que o Anderson acabou de comentar. A gente está apostando num problema climático. Se tiver um problema lá fora com esse avanço da safra americana, e se tiver um problema climático com a nossa safrinha, que a gente sabe que 30% da safrinha do Mato Grosso foi plantada atrasada, que a gente sabe que está usando uma semente inferior do que foi usado no ano passado, porque a rentabilidade do produtor foi menor. Então tem vários fatores que, se tiver um problema climático, quebra. E hoje a gente sabe que Mato Grosso corresponde pela maior parte da nossa safrinha. E é lá que está com o problema. E lá que todo mundo está olhando. Eu tive em Goiás semana retrasada. O pessoal estava com milho muito bom na região de Rio Verde, mas estavam comentando que o milho do Mato Grosso está muito baixo ainda para o período. E agora seria o período que ele precisa de chuvas. Exato. Coisa que não vai acontecer também. É que lá tem plantios que começam, plantios que foram em janeiro, fevereiro. Quem plantou nessa época aí tá muito Deu bom, bem. o preenchimento de espiga tá excelente. Vamos colher fácil aí 130, 140 sacos por hectare. Já quem plantou já de março para frente, precisa dessas chuvas agora de maio para preencher essa espiga. Então, tem esse risco de... Só me fala se eu estou errado, mas quem colheu a soja, que é aquela soja mais precoce, que conseguiu plantar em janeiro o milho. Exato, Foi. exato. É. A gente teve muita soja precoce Soja esse ano. precoce Aí, esse ano, né? Por isso que sobrou 30% somente dos milhos que foram plantados depois, que foi da soja normal, né? Bom, mas a gente continua apostando que o mercado tenha um cenário de estresse, né, no milho de setembro, porque a gente conta aí, vamos dizer, maio, junho, julho, agosto, a gente tem quase 4 meses dependendo somente de clima e de mercado internacional. Então isso traz volatilidade para o nosso mercado. Não tem lastro no físico, né? Então a gente acaba sendo obrigado a olhar lá fora, né? Que dá para olhar que assim, o produtor continua aquela história de capitalizado, está vendendo a soja num nível de preço muito bom. Se ele precisar de segurar, ele vai segurar um pouco mais essa mercadoria, entendeu? Não vai ser dar preço a qualquer nível também. Ele vai soltando a soja, tá soltando a soja agora, tá abrindo espaço no armazém, né? Esse do outro lado também ele sabe, se o preço começar a pressionar, ano de eleição, precisa do governo aí, o governo vai dar aquela mãozinha. Então, ele conta com esse lado também, com que na soja não existe. A soja não vê o governo intervir. Agora no milho sempre o governo está lançando algum leilão de pé, exato. Entendi. E pessoal, não se esqueçam de providenciar a migração do milho maio para o setembro. Ainda tem bastante gente que manda e-mail, pergunta pelo Skype, pelo chat ali. A gente já vem falando já há algum tempo, né? A liquidez no maio vai ficar cada vez pior, vai ficar cada vez mais difícil. Então, se você não tem a intenção de levar o contrato para liquidação, não tem problema, liquidação é financeira, né? Mas o ideal já é ir migrando de vencimento para você não perder a oportunidade de negociar, porque senão você vai ter que ficar aberto no maio até vencer para depois abrir a posição no setembro. Mas até diria, se alguém tiver uma posição grande, que está com medo de rolar, e não vá ao mercado, chame a Marta, chama a gente. A gente sempre está tendo uma contraparte ali, fazendo uma rolagem. A gente ajuda para evitar na rolagem mesmo você já perder 20, 30 centavos da sua posição. Exatamente. Machuca. Machuca. Mas 20, 30 é um objetivo já praticamente, né? Que às vezes eu chamo trade de 20, 30 centavos. Então tá dado o recado, pessoal, sobre milho. Esqueçam o milho maio, a gente tá olhando setembro. Agora eu nem olho mais gráfico de milho maio, não comento mais em relatório, não posto mais gráfico em relatório. A gente nem olha mais. Aí, milho maio tá praticamente morto, assim. Passou, gente, né? Dia 15 agora morre, né? Dia 15 morre, exatamente. O que é interessante o pessoal começar a olhar é os spreads setembro, novembro, tá? O spread está com mais de R$1 aí, muito grande esse carrego aí, tá? Acredito que tem que estreitar um pouco esse investimento. Ou seja, vendeu novembro R$1 acima do setembro, pode ser interessante aí. Então quem tem um robô, novembro não tem uma liquidez muito boa, mas se a gente começar a pregoar ali, vai aparecer. Ainda mais o mais sendo de pedra da tela agora, vai virar... Vai dar uma liquidez, o pessoal vai procurar então, outros quem tem um robô aí é legal. Até mesmo julho, contra setembro também, se R$1 pode ser bom também. A curva tem que ser um pouco mais flat aí, dado as circunstâncias que a gente tem de atual de safra e expectativa. Mercado, né? Joia. Falando em spread, Rodrigues, sobre boi, tem bastante gente perguntando pra mim, e aí, tem spread do boi? Por causa da gente ter feito o abril com maio, aliás, foi bonito, hein? A gente deixou vencer o abril,
tá A gente comprado sabia mais. já que não tinha tanto espaço para volatilizar, mas era mais para proteger essa... Tinha pouco prazo para o vencimento, né? Era mais proteger mesmo, para não chamar tanta margem. Proteger a margem, exatamente. Mas deu super certo e a gente ainda tem uma operação direcional aberta em 119,5, que eu achei linda. Demorou, mas ontem bateu 121 no after, achei fantástico. Tava fazendo as contas ali pro pessoal por cima. Isso aí é 18% em cima da margem. Em cima do volume financeiro é 1,6, 1,7. O que não deixa de ser interessante também, né? Pro pessoal que opera muito bolsa e é mercado muito volátil, tudo bem. O Bovespa tem subido aí consecutivamente por N motivos, mas a gente tem essa oportunidade aberta aí no boi. Como a gente considera que é alavancado, que é margem, eu tô achando sensacional. Falou-se muito sobre a vaca louca. O pessoal perguntava muito e muita gente postava no chat e o mercado... Bom, vamos lá. Primeiro, para quem comprou boi lá atrás, que a gente sempre repetia, compra na baixa, tá chegando, gente. O mercado tá ajustando, o indicador tá firme, ele oscilou pouca coisa, tá sendo cotado a 123,70, próximo disso. O mercado estava precificando ali quase R$7 abaixo do indicador, agora está ajustando, já está R$2,80, R$3 quase. Vai chegar lá, ele vai aproximar, um dos dois vão morrer ali próximo dos 121,5, 122, acredito eu. O mercado tá firme ainda, não tem oferta suficiente para derrubar o preço do boi. A oferta que aparece, ela vai, anda escala uma semana, já começa a encurtar de novo. Então tá bem dosada a oferta. Dois motivos, pouco boi, e o segundo motivo maior é o seguinte: são novas plantas abatendo, capacidade de frigorífico aumentada. Então, assim, o pessoal tá procurando mais, tá batendo mais. Outro fator importante é o seguinte, que deu uma recuperada no mercado, foi que abril nossas exportações foram muito boas em relação a março. Então, assim, nós tínhamos registrado uma queda significativa nas exportações de março, desculpa. E aí, abril já recuperou esse volume, já está mostrando a cara novamente. Isso é importante para a gente. Isso joga o excedente de carne de dianteiro, principalmente que a gente tem no mercado interno, para fora do país, dá sustentação para o preço, continua jogando o preço para cima. Então, assim, maio, quem está comprado, ótimo, maravilha, ele vai continuar subindo. Acredito que tem pouco espaço para queda no curto prazo. Agora, em relação à vaca louca... Você falou patis, põe de córnea, bovino. Em relação a EEB, foi um caso atípico, um animal de 12 anos, acima de 12 anos, vaca. Pessoal, existe vaca de 12 anos, existe vaca de 13 anos, existe vaca de 14 anos. Coitadinho. Pessoal, segura mesmo, porque para fazer o quê? Para fazer cria, recria. Então, existe esse tipo de animal. Foi numa região precária, graças a Deus, foi só um animal. Então, esse animal... A gente fala que é um caso atípico, porque se nos outros 49 bois que estavam na fazenda tivesse registrado o caso de EEB, aí já seria não atípico, seria infecção, e aí nós teríamos um problema grave quanto em relação ao Brasil. Bom, em relação a isso, o que aconteceu? Foi tirado uma parte do cérebro, foi enviado para um laboratório em Pernambuco, foi feita análise, deu o caso de EEB, foi enviado para a Inglaterra, vai sair essa semana o resultado. Bom, mataram os 49 animais, pegaram um pedaço do cérebro, mandou para Pernambuco, não deu em nada, então maravilha. Deu caso não atípico de febre de vaca louca. Bom, em relação a isso que aconteceu, Egito pegou e falou assim, eu não vou comprar mais enquanto não tiver uma resolução disso. Beleza, Egito é responsável por 11% das exportações do estado do Mato Grosso. Irã deixou de comprar essa semana, por quê? O que acontece com o Irã? O Irã, por ter problemas, restrições em relação a governamentais, em relação à Europa, em relação aos Estados Unidos, ele não consegue carta de crédito nos bancos. Então ele faz pré-pagamento. Então ele compra tudo antecipado, ele dá o dinheiro e depois ele recebe a carne. O que aconteceu? Essa semana, como teve esse caso, ele não mandou dinheiro para o Brasil. Então isso também falou assim, muita gente falou, o Irã não está comprando do Brasil, o Irã não está comprando do Brasil. Pessoal, não é que ele deixou de comprar, não é que ele mandou um documento, ele só deixou de mandar dinheiro porque se tivesse alguma restrição, caso o laboratório da Inglaterra falasse, foi confirmado, tal, ele não mandou dinheiro. A partir da semana que vem, com a liberação do resultado, ele vai voltar a comprar. Só, por enquanto, o único país que conversou, que falou diretamente com os frigoríficos e falou que iria deixar de comprar até temporariamente foi o Egito. Ponto.
isso não influencia muita coisa. Agora, se alguns grandes, como Rússia, Oriente Médio, começassem a entrar junto, o que iria acontecer? O volume que é abatido no Mato Grosso, que não seria destinado à exportação, entraria no mercado interno. E o que acontece com essa carne que entra no mercado interno? Derruba o preço. A gente usa o mercado de exportação hoje para dianteiro, principalmente, para escoar o excedente e para manter o preço firme. Se isso acontecesse, iria ter um volume disponível maior no mercado interno, derrubando o preço e tirando mais ainda a sustentação do frigorífico comprar o boi. Hoje, só para vocês terem uma ideia, a margem do frigorífico está horrível, está ruim. Está em torno de 6% negativo se você for comparar carne com carne. Isso é muito ruim, por isso que os frigoríficos estão dosando na compra, mas mesmo assim não tem uma oferta suficiente para eles conseguirem baixar o preço. Então o cenário hoje é o seguinte, o mercado está firme, falta oferta de gado, o frigorífico está batendo mais, está girando mais, só que está girando com a margem mais negativa. Isso deixa o mercado assim dosado porque nem o frigorífico quer aumentar muito a escala. Porque se ele sabe que ele aumentar a escala, ele está aumentando a margem negativa dele. Então ele vai dosando aos poucos, vai comprando aos poucos, vai cadenciando isso. O ideal hoje para o mercado, o cenário do mercado hoje, seria a carne subir mais. Isso vai ser o quê? Via redução um pouco de abate e aumento das exportações. Então, sim, logicamente que a gente está com a Copa beirando aí, entrada de junho já tem a Copa, isso deve ajudar a gente também no consumo. Só que para o mercado subir mais, ter um impacto mais positivo, a gente precisa que a carne suba. Dia das Mães está aí. Dia das Mães é o principal consumidor, o dia que se mais consome carne, na verdade. No final de semana que se mais consome carne é o Dia das Mães. Então isso é importante. Agora, outro fator que a gente estava olhando aqui hoje é o seguinte, o July, o vencimento julho, ele não tem muita liquidez, infelizmente, mas é uma oportunidade. Pessoal, ele chegou a sair com 20 centavos, chegou a sair com 30 centavos, ou seja, vender o maio e comprar o julho. Quem está comprado no maio carregado já, desfazer do lucro e comprar o julho 20, 30 centavos acima é um ótimo negócio. Por quê? A gente... Historicamente isso aí é de R$2 nessa diferença. Historicamente, né? É R$2. Então, praticamente você comprar um mais de novo assim 18, né? Então... Exatamente. Basicamente comprar um mês, principalmente comprar um mês barato, como se fosse R$2 mais barato, comprar entre safra, porque julho não é safra, a gente está saindo do maio e comprando uma entre safra 20, 30 centavos mais caro. Então, a gente já tem conversado com alguns produtores, não foram todos que se programaram para confinar em julho. Então, o volume de gado confinado em julho vai ser menor. Historicamente, a gente começa o segundo semestre sempre com exportação mais positiva. Tá prometendo então, hein? O dólar tá favorável, não tá ruim, o dólar para as exportações não tá ruim. O segundo semestre sempre é mais positivo. E o consumo de julho também, Copa aí, tudo depois da Copa, se tiver um consumo muito forte em junho, o que vai acontecer? Os supermercados vão ter que repor estoque, vão ter que repor estoque. Então, assim, a gente tem visto julho muito positivo. Agora, se você vai perguntar para mim, assim, pergunta para o Rodrigues o que é para comprar, a curva inteira é para comprar. Então, assim, o julho, eu estou te falando aqui porque é uma oportunidade, mas o outubro está barato, o setembro está barato, todos os vencimentos do segundo semestre estão baratos. Porque hoje você pega a reposição muito mais cara, você pega o preço dos insumos mais caros, que quando o dólar sobe, os insumos para o produtor ficam mais caros. Então, hoje você pega aí, você comprar um animal de R$1.500, R$1.600, o gado magro, você vai ter que colocar mais R$500 de produção nesse animal. O animal custa R$2.000, entendeu? Então não tem como fechar a conta no giro. Se você for comprar o gado magro, fecha a conta quem tem cria e recria, que coloca o gado magro lá, que ele não carrega o custo, não carrega o custo para o confinamento. Então, pessoal, eu vou voltar a falar o que eu falei no começo do ano, que assim, as baixas são compradas, eu não vendo o mercado. A gente está de olho nesse negócio da EEB. Tudo indica que vai ser um caso, caso atípico, na verdade, um caso atípico de EEB, então não vai mexer muito com o mercado. A gente tem que ficar de olho muito com empresas, com grandes consumidores, que seria a Rússia, Oriente Médio, se eles vão se movimentar para algum viés negativo. Se isso acontecer... Aí a gente muda de opinião. Aí muda o mercado. Se isso acontecer, muda o mercado. Caso contrário, a gente continua com o mesmo viés. As baixas são para comprar.
Por mais que o mercado tenha uma realização, a gente viu que o mercado de boi mais chegou a 116,80. Quem comprou lá foi ótimo, teve oportunidade, então é só ficar de olho, pessoal. A gente tá vindo de um movimento do mercado de gado, de um abate de matrizes muito alto, então agora que está começando a ter retenção, a gente não tem oferta de gado suficiente no Brasil. Não só no Brasil, como no mundo. Estados Unidos com produção de 6,5% inferior de carne nesse ano. A Austrália com inflação em função da carne. Então todo o cenário ao redor do mundo está mostrando um cenário positivo para o Brasil. Nós, infelizmente, não tivemos nenhuma resposta em relação aos Estados Unidos até agora. Já acabou o período de votação. Esse incidente relacionado à EB pode postergar mais, porque os americanos têm um lobby ferrenho em relação a isso. Então, isso pode postergar um pouco mais, mas vamos assistir aí e a gente conversa nas próximas semanas. Bom. Joia, sensacional. Eu gostei dessa parte aí do spread. Lembrando que é sempre mais interessante para quem tem o robô, né? Fazer na mão ele é meio complicado. E o que o Anderson comentou, o simples fato da gente apregoar já acaba até atraindo mais... Sim, já começa a mais liquidez. liquidez. Mas a gente manda para eles amanhã o histórico. Respeitem os níveis, não vamos Óbvio. fechar o spread antes de Exatamente. fazer, né? Entra primeiro, depois fecha. Exatamente. Bom, galera, acho que o mais importante, o principal aí da semana e dessa semana que começa, a gente comentou aqui. Agora a parte de café, que é mais o que eu acompanho, né, com mais afinco, já que eu tenho os feras aqui para falar de boi de milho. Gente, café não tem novidade, já faz alguns dias que ele está operando muito flat. O mercado ele está trabalhando num momento que está começando colheita aqui no Brasil. Em algumas regiões a gente está vendo, sim, que teve quebra de 80%. 80% no Espírito Santo, mas isso das árvores mais jovens, né? As árvores mais velhas têm uma produtividade melhor, tem uma resistência maior. Não está tudo aí ainda no mercado, mas por mais que o pessoal especule muito, até quando eu estava fazendo um relatório do Panorama Mensal, eu vi que o café atingiu em abril desse ano mais de 86% de valorização, de 1º de janeiro para cá. Pessoal, não é de se assustar que o mercado faça uma realização. Se ele cair 20, 30 dólares a saca, eu, sinceramente, não assusto. Se você pegar 86% de valorização em 4 meses, tem muito espaço para corrigir. Então, assim, não está chovendo café em lugar nenhum. Enfim, dólar para cima acaba pressionando, eu comentei com vocês, eu sempre comento, né, que dólar quando sobe aqui, o café tende a cair. Por quê? O produtor ele recebe mais reais por saca, então isso estimula ele a vender. Então, se ele vende lá no mercado físico, acaba batendo, obviamente, no mercado futuro. Então, existe essa relação inversa, assim, de moeda, ela não é perfeita, não é porque o dólar está subindo que o café tem que cair, e não é porque o dólar está caindo que o café tem que subir, mas existe essa relação em commodity, né? Igual a gente fala de boi, de milho também, não é porque o dólar sobe que o boi e o milho tem que subir também. Cada um tem o seu fundamento aí. Legal. Mas na parte do café, eu não recomendo exposição nem comprada nem vendida nesse momento, o mercado está perigoso. Em Nova York a gente tem a maioria posicionada em compra, mas o volume de negociação nos últimos dias está muito baixo. Então o mercado está assim, está muito cauteloso. Então vamos esperar correr mais um pouco essa entrada de safra, querendo ou não, com quebra ou não, tá entrando café no mercado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, vamos tentar tirar dinheiro no curto prazo, cuidar sempre da margem da alavancagem e o resto fica tranquilo. Quando o mercado definir novamente a tendência, ou romper 267 aqui na BMF, ou descer dos 200 na UMA em Nova York, aí a gente começa a pensar melhor numa direção para ficar posicionado. A gente sabe que café aqui machuca, 9% de oscilação, isso aí, em cima do preço em reais do café, leva embora uma margem. Então, ou seja, você pode realmente quebrar, operar o café hoje, amanhã você não tem dinheiro para nada e ficar devendo ainda. Tem que tomar muito cuidado. No mais é isso, qualquer coisa explore os meninos aqui, o Rodrigo está de volta, agora tá na hora. Gente. Pô, eu tô sempre tô trabalhando ali. Ele tá ali sempre do meu lado ali, mas ele tava faltando essas últimas semanas, brincava aí com o Anderson aí, que foi buscar queijo em Minas. Ele trouxe queijo. Vamos ver se o Rodrigo vai trazer um churrasquinho aí na faixa pra gente, Pô, né, de repente. Que isso, hein? Vamos lá, gente, vamos trabalhar aí. Vamos voltar aí pro mercado, bons negócios pra vocês e até a semana que vem. Até semana que vem, até mais.